per sbalzamento su sua equipe, para que lhe faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o remédio necessário para levar nossas casas, e assim, em nome de Jesus Cristo e da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nosso irmão de Torres, vai fazer a explanação, nossa irmã Guida vai fazer a leitura do Evangelho, nossa irmã Maria de Lourdes fazer a realização para os lares. Boa noite, irmãs, irmãos, que o nosso Mestre Jesus nos ampare sempre. Do capítulo 18, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que conduz a ela é espaçoso, e muitos são os que entram por ele. Mas a porta da vida é pequena, e o caminho que ela conduz é estreito, e poucos são os que o encontram. Está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Alguém lhe fez essa pergunta: Senhor, poucos serão salvos? E ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos tentarão adentrá-la e não conseguirão. E quando o dono da casa tiver entrado e fechar a porta, e vós, estando fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abri-nos, ele vos responderá: eu não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos na tua presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. Então haverá choro e ranger de dentes, e vereis Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, enquanto vós estareis expulsos dele. Eles virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão seus lugares à mesa no reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e a estrada do mal é frequentada pela maioria. A da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços em relação a si próprio, para vencer suas más tendências, e poucos se resignam a isso. É este o complemento da máxima: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Tal é o atual estado da humanidade terrestre, porque sendo a terra um mundo de expiação, o mal a domina. Quando ela estiver transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Portanto, estas palavras devem ser entendidas num sentido relativo e não num sentido absoluto. Se este devesse ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a grande maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de quais crimes essa humanidade poderia ter se tornado culpada para merecer uma sorte tão triste em seu presente e em seu futuro, se toda ela está restrita a esta terra? E se a alma não tem outras existências? Por que tantos entraves semeados em sua estrada? Por que esta porta tão estreita que só a minoria é permitida atravessar, se o destino da alma está fixado para sempre depois da morte? É assim que, com a unidade da existência, fica-se em constante contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Já com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários do passado. Somente assim pode-se compreender toda a verdade e a sabedoria das máximas do Cristo. Que assim seja.
Boa noite a todos. Boa noite. Como sempre digo, nada na vida é por acaso. O nosso estudo hoje é o capítulo 17. E ela leu o capítulo 18. Vai nos ajudar muito. Eu estava olhando o Fonte Viva quando eu cheguei, e o capítulo 107 também é sobre os nossos estudos de hoje. Quem tiver esse livro, lição de casa. Chega em casa, dá uma lidinha no capítulo 107. A página desse aqui é o 247, tá? Coisa boa ver vocês aqui numa quarta-feira, sem chuva, sem vento, sem tristezas, né? E esse nosso capítulo de hoje é Sedes Perfeitos. Então eu acho que a gente deve iniciar os estudos com alegria por estarmos aqui, estudando todos juntos e pedindo a bênção, a proteção para todos nós e para aqueles que não puderam se fazer presentes hoje. Agradecer ao Senhor Jesus por estarmos com saúde, residindo no nosso lar, com alimentação, com agasalho, trabalhando em prol da nossa família, protegidos e amparados pela espiritualidade amiga. Sendo com medicamentos, alimentos, qualquer coisa que tranquilize a pessoa em casa. Que bom que estamos tendo o direito de ir e vir em nossos caminhos, não sendo interrompido por água e luz. Porque a gente assistiu muitos irmãos nossos com dificuldade, presos, passando fome, passando frio. E nós estamos aqui, graças a Deus. Agradecer por aqueles que perderam tudo e assim mesmo persistem em continuar suas caminhadas, acreditando na esperança, na fé, mesmo que sua dor seja grande por ter perdido um parente, um amigo, um vizinho, perdido o seu lar com tudo dentro. Acreditar em Jesus é importante demais. Jesus, o governador desse planeta, que tudo faz para o nosso bem. Isso eu não estou dizendo porque eu tenho certeza que vocês têm essa consciência. Que viemos buscar aqui hoje conforto, paz, harmonia, tranquilidade. E Jesus faz tudo para o nosso bem. Onde a sua luz e força nunca nos desampara. E quando fecha uma porta, com certeza está abrindo duas ou mais a nosso favor. Acreditar no amor ao próximo, praticar a caridade sem olhar a quem, com verdadeiro amor no coração. Também assistimos muito disso. Pessoas que não tinham quase nada, dividiam com aqueles que haviam perdido na enchente. Por que eu estou falando da enchente? Porque marcou muito todo o Brasil, acredito que até no mundo. O que esse povo passou, o que essas pessoas sentiram, o que eles perderam, vamos botar entre aspas, material
estão perdendo espiritualmente quando perdem a fé, quando não querem mais acreditar que existe a possibilidade de se reerguer. É isso que a gente tem que rezar por eles, que eles mantenham a fé, mantenham acreditando nessa força de Jesus, acreditando que a espiritualidade amiga vai nos auxiliar para todos esses irmãos. Ir em frente, pois toda a dor que sentimos é muito pouco se analisarmos o que Jesus passou por nós. E é verdade. Vamos deixar de reclamar de tudo. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui encarnados, lutando para a nossa evolução espiritual. Porque também nós já sabemos, encarnamos e desencarnamos na procura de uma evolução espiritual. E isso depende de cada um de nós. Vamos amar os nossos inimigos, sim. Fazer o bem por aqueles que nos odeiam, sim. Rezar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, também. Porque amar aquele que nós amamos e nos amam, todos fazem. O difícil é amar os inimigos. Esses que nos odeiam, esses que fazem injustiça conosco. Esses que têm que ser amados. Porque eles perderam a oportunidade de estar junto conosco num momento de fé, num momento de força, num momento de busca para ajudar aqueles que precisam de nós. E essa catástrofe que aconteceu em Porto Alegre, essa enchente que machucou a todos nós, é um exemplo. Temos que ajudar, de verdade. E eu disse, mas eu vou amar os que me caluniam, que me injusticeiam, aqueles que me odeiam. Será que eu posso agir assim? Será que eu tenho essa capacidade? Sim, nós temos essa capacidade. A nossa transformação, a nossa mudança tem que partir de nós. Nós temos que buscar essa necessidade de mudar. Se nós queremos. Temos o livre-arbítrio para escolher. Queremos mudar? Queremos ser essas pessoas que amam os inimigos? Sim. Como agir? Temos medo de estarmos conosco mesmo, às vezes, mergulhados no nosso interior. Eu não falei nele, falei em nós. Temos medo de estarmos conosco mesmo, quando mergulhados no nosso interior. Por quê? O que faz falta para nós? O silêncio. A sua prática nos leva a essa possibilidade de meditação. Ele nos dá a oportunidade do encontro profundo e revitalizador. No silêncio, encontramos a paz e o amor incondicional que vem com toda a força. Então, essa consciência é nossa. Esse pensamento é nosso. E como eu firmo isso? Com fé, acreditando, sedes perfeito. Porque Deus, quando pediu para os filhos serem perfeitos, pediram que viessem, ele não disse que tinham que ser todos perfeitos ou simplesmente só perfeitos. Por quê? Porque somos humanos. Estamos resgatando, estamos encarnando e desencarnando. O erro é cabível até ali? Sim, podemos errar. Não podemos insistir, sabendo que estamos errados, e continuar fazendo errado. Isso não.
mas acreditar que existe a possibilidade de eu me recuperar, de eu buscar o meu caminho para a evolução, sim, e depende só de mim, não depende de mais ninguém. Esta força que vem transformadora do amor, é o amor e a força mais sutil do mundo. O mundo está farto de ódio. E esse ódio irracional e distante da força, aquela força criadora que nos ilumina, que nos protege, corrompe e ensurdece a humanidade. E se a gente parar para analisar, a gente vai concordar às vezes que é verdade. Porque às vezes a gente passa por situações que a gente só olha, não sente. A gente passa por situações que a gente ouve, mas não escuta. A gente não pensa. Estamos atucanados, estamos trabalhando, estamos buscando algo melhor para nós. E ele? Esse nosso inimigo aqui, ou esse nosso amigo, não precisa de ajuda? Precisa. Temos que nos tornar, e a mudança que queremos ver no mundo, porque a gente quer que o mundo melhore, que o mundo melhore, não é verdade? A gente quer que não existe mais nada de ruim. O que a gente faz? Vamos praticar diariamente o silêncio da paz, respirando profundamente algumas vezes durante o dia. Puxa o ar, larga, relaxa. Puxa o ar, larga, relaxa. E isso vai acalmando a gente. A gente não acredita, mas acontece, vai nos acalmando. Vai nos dando a oportunidade de raciocinar, de pensar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E depende só de nós. Feche os olhos, silencie, sabe quem? O seu medo. Silencie as suas preocupações, as suas ansiedades diárias, por alguns momentos. Não precisa ser o dia todo. Por alguns momentos, vocês vão sentir a diferença quando silencia o medo, a ansiedade, a preocupação. É muito importante que a gente faça isso. Mas isso está no capítulo, sim, sedes perfeitos. Busque a tua força para te melhorar. Porque se tu melhorar, tu consegue ter força para outras pessoas te enxergarem com outros olhos. E indiretamente tu vai fazer com que aquele mude também. Sabe a história da cerca, da rua, que era feia? Todo dia o menino passava e dizia, mas que rua feia. Só tem carro de cerca nessa rua. E todo dia ele passava. Até que um dia, uma senhora estava no portão e ele passou e disse, que rua feia, cheia de cerca velha, feia, horrível. Ela olhou para a cerca e, olha, ele tem razão. Foi lá, pegou pano, água, sabão, lavou a cerca, mas ela não gostou de como ficou. Ela foi, buscou tinta e pintou toda a cerca. O vizinho chegou do trabalho de noite, olhou e disse, que bonita aquela cerca. E sentiu uma vontade de ter uma cerca igual. E começou a pintar. O outro viu e começou a pintar. Em pouco tempo, a rua ficou a mais linda, com as cercas mais lindas. A mudança. Numa coisa simples, bem objetiva, bem tranquila e mudar. Desculpa. Façamos a nossa parte.
Se doe para alguém sem medo. O que importa mesmo é o que você é. Não o que os outros pensam que você é. Mesmo que outras pessoas não se importem, atitudes simples como essa podem melhorar sim a sua vida. Você nunca sabe que resultados virão na sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Não é verdade? Se deixasse a cerca suja, ela ia continuar suja, o menino falando, e não ia existir essa vontade de mudança que houve na rua. Se você, a partir de você, quer mudar o mundo, seja a mudança que você deseja para o mundo. Se você quer mudar o mundo, seja você a vontade que você tem de mudar o mundo. Tá? Esse título, Sedes Perfeitos, constitui um apelo divino do Mestre Jesus para o nosso esforço permanente para a nossa evolução. Existe uma justificativa para que façamos o que Jesus pede a nós. Sabe onde? Todo mundo vai conhecer. Livro dos Espíritos, 2º capítulo, Progressão dos Espíritos, questões 114 e questão 115. A 114 pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? São eles mesmos que procuram melhorar-se? Resposta dos espíritos: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, valeu a pena pintar a cerca, não é verdade? Valeu a pena. A questão 115, que é importante também. Uns espíritos foram criados bons e os outros maus? Olha que Deus fez. Está escrito no livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecer e progressivamente conduzir para a perfeição. Pelo conhecimento da verdade, para que possamos nos aproximar dele. A felicidade eterna sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Será que é verdade? Alguém já passou por esse teste? Bem simples. Estou angustioso, estou nervoso, estou apavorado, estou com medo. Quem não tem medo, né? O que eu faço? Meu Deus, me ajude. Tá? De repente chega uma notícia. Desculpa. Chegou para ti uma encomenda que contém 3 caixas disso, 3 daquilo. E essa notícia transborda no coração dele. Essa notícia... Obrigado. Traz a esperança que ele tinha perdido. Essa notícia traz a fé que ele estava desconfiado que não tinha. Por uma simples
notícia. Eu posso colocar como dinheiro, como danos materiais, bens materiais, qualquer coisa que nos perturbe e nos dá a oportunidade de reaver em minutos ou em horas. E o nosso temperamento muda, o nosso astral muda e nós nos tornamos outra pessoa depois dessa notícia. Não é verdade? A gente tem condições disso. Os espíritos adquirem conhecimento passando pelas provas que Deus lhe impõe. Já passamos por várias provas. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente no seu destino. Outros não conseguem. Outros brigam. Outros gritam, sofrem, sem lamentação. E assim permanece, por sua culpa, distanciado da perfeição, da felicidade prometida. O que é a felicidade? Para mim pode ser, ganhei um livro que eu queria ler. Pode ser a felicidade. Para outro não é. Para outro ganhar uma bola de futebol é uma alegria, uma felicidade. Para o outro ganhar uma bola de basquete. Então essa felicidade, esse sentimento de felicidade, nós temos que ter dentro de nós, nos conhecendo, buscando em nós essas atitudes, essas ações e todas as nossas obrigações. Tudo depende de nós. Por que ouvimos várias vezes e não executamos os pedidos de Jesus? Esses pedidos que Jesus faz não é para ele, e sim para nós mesmos. Tente a perfeição. Não desista. Acredite. Busque, que nós vamos conseguir. Também sabemos que nunca vamos ser iguais a Deus. Isso é inadmissível, porque Jesus, Deus é perfeito, nós somos falhos. Mas vamos fazer força para chegar o mais próximo possível dessa situação. Como? Sendo um homem de bem. Praticando a verdadeira caridade. Amando o próximo, amando os seus inimigos, amando aqueles que o odeiam. A gente vai chegar lá com certeza. Aqui diz mais um texto aqui ainda. Precisamos entender em nossos limites estas palavras de Jesus. Amar o próximo, amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Ele demonstra que a essência, o que é a essência? É a pureza. Que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla significação. É dar sem olhar a quem? Dar sem cobrar. Dar e ficar feliz por ter ajudado. Eu não vou conseguir fazer todo o texto, porque está chegando quase ao fim. Se observarmos as nossas falhas, nossos erros, nossos vícios e até mesmo os nossos defeitos, reconheceremos que nenhum deles alterará a finalidade da verdadeira caridade. Isso é verdade, né? Eu posso ser um mulambo, mas se eu fizer uma caridade de coração, ela foi feita, não é verdade? Então isso não vai alterar na minha posição de querer mudar, de ser melhor do que sou. Então não deixe de acreditar que você não é bom. Não deixe de acreditar que você não tem a capacidade de amar. Não deixe de acreditar que você tem fé. A fé move montanhas, não é verdade?
só depende de nós. Porque nós temos que ter cuidado. Se nós não fizermos essa observação, nós podemos estar perdendo o sentimento da personalidade, do que pode nos destruir e enfraquecer, o princípio da verdadeira caridade. Quais são as verdadeiras caridades? Benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, amor ao próximo. Levado até amar os seus inimigos. Quero agradecer a atenção de todos vocês, muito obrigado. Espero ter ajudado com os estudos e que nosso Senhor Jesus Cristo, nossa espiritualidade amiga, abençoe a todos. Que assim seja. Vamos para a oração das lágrimas. Nesse momento você se concentre para enviar o pensamento positivo. Então, o irmão está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Nosso irmão está prestando atenção. Muito bem, eu tinha pensado, quando o Júlio disse fazem a regressão para os lares, só fazermos agradecimento, porque é o que mais nós temos feito por todo o bem que a gente tem visto sendo feito, talvez uma pequenina parcela de nós mesmos. A gente viu atos heróicos, né, nessa tragédia que está acontecendo. Mas o nosso irmão fez isso com tanta amorosidade no início, né? Agradecendo por tudo que tem acontecido, por tudo que temos dado, por tudo que o Rio Grande do Sul tem recebido, certamente sob o olhar de Jesus, e eu acho que vou partir para as súplicas. Então, nesse momento, nós vamos, sabendo que estamos na presença de Jesus, nas entidades benevolentes, nos espíritos curadores, nos espíritos aqui vêm para nos amparar, para estar junto a nós enquanto fazemos nossos trabalhos da noite de quarta-feira, como já aconteceu também de manhã. Então, esses espíritos, principalmente os curadores, que trabalham desde a manhã até esse momento, depois ainda, e que vão permanecer por sobre o nosso centro espírita, que nós sabemos que cada casa espírita tem um hospital espiritual, né, que lhe compete em assistir-nos. Então, a esses espíritos, sempre sob a maestria de Eurípides Barçanufo, nós vamos pedir que nos mantenham no caminho do bem, no caminho da fé, fazer a caridade, cada um à sua maneira, da maneira que possa, sempre dentro do amor de Jesus. Pedimos a esses espíritos benfeitores que nos assistem no passe que vamos dar, que eles deem o passe através de nós. Pedimos também que nos assistam no momento que fizermos os trabalhos pelos nossos irmãos que estão em atendimento, seja os que vêm quarta de manhã, seja os que estejam aqui agora, sejam aqueles cujos nomes se encontram nas caixinhas. A todos esses pedimos a cura, a compaixão e a caridade. E após fazermos esse trabalho, dessa assistência, que se faz após quando as pessoas vão para as suas casas, ainda fazemos o trabalho de mentalização e vibração por nossos irmãos já desencarnados, que eles também possam ser assistidos. Porque temos fé, nós acreditamos que realmente as equipes espirituais estão aqui presentes e vão trazer tudo aquilo que nós merecemos ao buscarmos, não pelo nosso merecimento, mas pela misericórdia de Jesus e do nosso Pai Celestial. Nesse momento, então, cada um de nós vai entrar na sua casa. Mentalize a sua casa, a casa de um amigo, de um parente, os hospitais, todas essas entidades físicas e também espirituais de assistência aos nossos irmãos.
entrando pela porta da frente, vamos recolhendo todas as energias negativas que se encontrem na nossa casa, passando pela sala, pelos quartos, pelo banheiro, pela cozinha, todos os cômodos, seja a casa uma mansão, seja a casa uma pobre casinha, cada um de nós sabe da sua casa. Pedimos, no momento que passamos pela cozinha, que sejam limpas as águas que lá se encontram, que sejam limpos os alimentos, retiradas as energias negativas, os miasmas do sofrimento, da tristeza, às vezes da inveja, daqueles que já manipularam os nossos alimentos, das nossas tristezas, da nossa falta de caridade, das nossas dissensões. Esses alimentos e todo o ar que se encontra na nossa casa possa ser limpo. Pedimos ainda pelos nossos animaizinhos de estimação, podemos mentalizar nossas plantas, mentalizar também as pessoas que se encontram em sofrimento, principalmente aqueles das doenças degenerativas, como câncer, Parkinson, Alzheimer, esses irmãos que muitas vezes deixam de ter a consciência do que são devido ao sofrimento. Nenhum de nós passa por um sofrimento que não seja necessário para a sua evolução. Então, assim, agradecemos a Jesus por esse momento, por estarmos juntos e vamos continuar o nosso trabalho. Que assim seja. Nos vamos para o passe, mentalize o seu anjo da guarda para receber os fluidos positivos.